Pare tudo o que está fazendo e presta atenção no que eu vou te dizer agora. Você já parou para pensar que existe um manual escondido que poucos homens conhecem e que pode fazer qualquer mulher se envolver por você de um jeito que ela nem vai entender? Pois é, existem fraquezas femininas que, quando são bem usadas, fazem qualquer mulher correr atrás de você, enquanto a maioria dos caras continua mendigando migalhas de atenção, feito cachorro faminto. O mais insano, essas fraquezas são tão profundas que parecem estar gravadas no próprio DNA feminino. E quando você aprende a ativar isso da maneira certa, meu irmão, elas simplesmente não conseguem resistir, nem se quiserem. A primeira fraqueza é algo que está debaixo do seu nariz todos os dias, mas aposto que você nunca percebeu como usar isso ao seu favor. Já a nona? Cara, essa tem força para fazer uma mulher largar tudo e virar a vida dela de cabeça para baixo por você, em menos de 10 dias. E tem uma última, a mais perigosa de todas, que eu só vou te contar no final, porque essa pode simplesmente mudar tudo na sua vida. Sabe aquela cena clássica? Ela na frente do espelho, tirando 1000 fotos, escolhendo ângulo, luz, filtro, tentando desesperadamente tirar a selfie perfeita para o Instagram? Pois bem, é aí que mora a primeira fraqueza, a sede insaciável por validação externa. É quase um vício. Cada curtida, cada elogio, cada reação dispara no cérebro dela o mesmo gatilho de prazer que um dependente sente ao usar uma droga. É uma dependência química real. E é exatamente aqui onde a esmagadora maioria dos caras se perde feio. Porque entregam essa validação de graça, como se fosse água. Curtindo todas as fotos, elogiando sem parar, enchendo de mensagens doces, emojis, bom dia, boa noite. Tudo isso na esperança de receber algo em troca. Mas sabe qual é a verdade? É nesse exato momento que você perde o jogo, sem nem perceber. Quando você entrega a atenção demais, o cérebro dela se acostuma. Ela não sente mais aquele frio na barriga, não sente mais vontade de te conquistar, porque ela já sabe que você tá ali, sempre disponível, previsível. E deixa eu te falar uma coisa que ninguém te contou. Mulher não se apaixona pelo que ela já tem certeza. Mulher se apaixona exatamente pelo que ela não consegue controlar. Então grava isso agora, porque vem aí uma estratégia maquiavélica que simplesmente muda o jogo a seu favor. Você precisa se tornar literalmente o traficante da droga emocional dela. Você controla a dose. Quando ela postar aquela foto toda produzida, cheia de intenção, esperando aquela enxurrada de curtidas, você não vai ser o primeiro a reagir. Deixa ela no suspense, deixa aquela dúvida surgir. Por que ele ainda não curtiu? Quando ela chegar para contar alguma conquista, esperando o tradicional "nossa, que incrível", você solta um simples, interessante, e já muda o papo. Isso não é ser grosso, é ser inteligente. Você está criando escassez de algo que para ela vale mais do que ouro puro. E quer saber? Funciona demais. Porque quando você entrega a validação na hora certa, naquela surpresa que ela não espera, isso vira um tesouro raro. O segredo está no timing, na intensidade. Você só entrega quando ela realmente fizer algo que te impressiona de verdade. E o mais importante, nunca de forma previsível, nunca de forma automática. Isso ativa um efeito psicológico conhecido como reforço intermitente. O mesmo mecanismo que faz alguém ficar horas preso numa máquina caça-níquel esperando aquela recompensa aleatória. A dopamina vem em ondas imprevisíveis, e é exatamente isso que faz o cérebro ficar viciado. E se você está mesmo decidido a dominar esse jogo e quer descobrir as outras 8 fraquezas que podem fazer qualquer mulher simplesmente se tornar obcecada por você, então se prepara, porque o que vem agora é ainda mais poderoso. E deixa eu te avisar, depois que você aprende a usar só essa fraqueza, sua vida amorosa nunca mais volta a ser a mesma. As mulheres vão começar a agir diferente com você, vão te olhar diferente, vão disputar sua atenção. E é nesse exato momento que a gente chega na segunda fraqueza, uma fraqueza tão silenciosa, tão sutil, que a maioria dos caras nem percebe, mas que, quando bem usada, te transforma no único pensamento dela durante o dia inteiro. Sabe aquela sensação que faz ela ficar acordada, olhando para o celular, esperando uma notificação sua? Pois é, isso tem nome: incerteza. E deixa eu te dizer, essa é uma das armas psicológicas mais potentes que você pode usar. A previsibilidade, meu amigo, é o que mata qualquer atração. Porque no momento em que uma mulher tem certeza absoluta do que você vai fazer, sabe o que rola no cérebro de uma mulher quando ela não tem a menor ideia de como você vai reagir, quando vai responder, ou o que vai fazer a seguir? Simples. O cérebro dela entra em colapso, desliga e ativa o modo alerta total. O cérebro feminino funciona à base de estímulos, tensão e incerteza.
Ela anseia pelo inesperado, pelo enigma. Isso não é coisa moderna, é algo que vem lá da pré-história. Naquela época, o homem imprevisível era o mais desejado, porque era o mais forte, o mais ágil, o mais disputado. Não era escolha, era questão de sobrevivência. E acredite, esse instinto ainda está vivo e pulsando dentro dela. Sabe qual é o erro que afunda 90% dos caras? Eles fazem tudo, exatamente do jeito que mata qualquer atração. São rápidos demais, disponíveis demais, previsíveis demais. Respondem na mesma hora, mandam aquele bom dia todo santo dia, seguem roteiros prontos, encontros previsíveis e, para piorar, despejam a vida inteira logo na primeira semana, achando que isso vai gerar conexão. Só que, na real, isso só gera uma coisa: tédio. E tédio, meu irmão, é o assassino silencioso do desejo. Maquiavel já cravava isso lá atrás, que entre ser amado e ser temido existe uma arma muito mais poderosa: ser imprevisível. E não confunde isso com um joguinho bobo. Não tem nada de infantil aqui. É sobre quebrar o padrão. É sobre não ser igual a todo mundo. Se normalmente você responde em 5 minutos, às vezes responde em 2 horas. Se costuma planejar aquele encontro romântico tradicional, do nada aparece com um convite para uma trilha, um show, um lugar inusitado, algo que ela jamais imaginaria. Terceiro ponto. E aqui tá ouro puro. Ausência estratégica. Suma de vez em quando. Não sempre, mas o suficiente para ela sentir sua falta. Para ela se perguntar o que está acontecendo. Fica um dia inteiro sem mandar mensagem, sem justificar, sem aviso. E quando reaparecer, nada de explicações. Simplesmente solta. Oi, linda. Como se tudo estivesse normal. Sabe o que isso faz? Desperta nela um instinto que ela mesma não percebe. O instinto de caçadora. E sem entender como, ela começa a te perseguir. Só que aqui tem um detalhe que separa os homens comuns dos que dominam esse jogo. O equilíbrio. Se você for imprevisível demais, vira caos. Se for previsível demais, vira tédio. O equilíbrio ideal é quando ela vive dividida entre a certeza de que você se importa e a dúvida que nunca permite que ela adivinhe qual vai ser seu próximo passo. É exatamente essa tensão que mantém o desejo aceso, como uma fogueira que nunca apaga, porque está sempre sendo alimentada. E quando você aprende essa arte da incerteza, algo mágico começa a acontecer. Ela começa a te procurar mais, te manda mensagens sem motivo, inicia conversas, marca encontros. E tudo isso não é acaso, é porque o cérebro dela interpreta sua imprevisibilidade como valor. E tudo que é raro, valioso e difícil é automaticamente mais desejado. Só que se você acha que isso já é poderoso, se prepara. Porque dá para ir muito além. Dá para elevar isso para um nível onde você não mexe só com o desejo. Você mexe direto na alma dela. O nome disso é espelho emocional. Essa é, sem dúvida, uma das habilidades mais poderosas que um homem pode desenvolver. Porque quando você consegue perceber, identificar e até colocar em palavras o que uma mulher está sentindo, antes mesmo dela entender isso, você ativa uma reação química instantânea dentro dela. É como se você apertasse um botão secreto no sistema nervoso dela. E na mesma hora, o corpo dela libera oxitocina, o hormônio da conexão, da intimidade. E nesse instante, você não é só mais um cara qualquer. Você se torna alguém que ela sente que realmente enxerga ela. Sabe o que a maioria dos homens faz quando percebe que uma mulher está estranha, irritada ou distante? 2 erros clássicos. Ou fingem que não estão vendo, ignoram, ficam na deles esperando que passe, ou tentam resolver tudo na pressa, jogando conselhos, desculpas, promessas, achando que vão consertar a situação. Nenhum desses caminhos cria conexão real. E é aí que você vai fazer algo completamente diferente. Sabe o que acontece no cérebro de uma mulher quando ela percebe que não faz ideia de como você vai reagir, de quando vai responder, ou do que vai fazer? Simples. O cérebro dela simplesmente pira, desliga, entra em modo de alerta. O cérebro feminino funciona à base de estímulos, tensão e incerteza. É movido pelo que não pode prever, pelo que não controla. E isso não é coisa moderna. Está gravado no código genético desde a Era das Cavernas. Naquele tempo, o homem imprevisível era visto como o mais atraente, porque era também o mais forte, mais capaz, mais disputado. Isso não era escolha, era pura questão de sobrevivência. E pode ter certeza, esse instinto ainda está muito vivo dentro dela. O problema? A maioria dos caras faz tudo exatamente ao contrário. Ficam disponíveis demais, rápido demais, respondem na hora, mandam bom dia todo santo dia, planejam encontros óbvios. E pior, entregam toda a própria vida logo na primeira semana. Acham que se abrirem o coração cedo vão criar conexão, mas na verdade criam tédio.
E tédio, irmão, é o cemitério do desejo. Maquiavel já dizia que entre ser amado e ser temido, há uma opção muito mais poderosa, ser imprevisível. E não tem nada a ver com joguinho barato. Tem a ver com quebrar o padrão. Se normalmente você responde em 5 minutos, às vezes responde em 2 horas. Se costuma planejar aquele encontro romântico tradicional, do nada aparece com um convite para uma trilha, um show, um lugar inusitado. Algo que ela jamais imaginaria. A chave está aqui. Ocupar a mente dela, deixar espaço para a imaginação dela trabalhar e trabalhar a seu favor. Porque a incerteza faz isso. Faz ela pensar em você o tempo todo. Se perguntar onde você está, o que está fazendo, com quem está, o que vai acontecer depois. E nesse jogo, quem ocupa o pensamento, ganha o coração. E tem mais. A segunda parte dessa estratégia é algo que poucos fazem. Filtrar o que você revela. Não entrega sua vida inteira de bandeja. Cria espaços, deixa pontas soltas, levanta perguntas sem resposta. Quando ela perguntar como foi seu dia, não despeja aquele clássico. Trabalho, academia, Netflix e cama. Você solta um simples. Foi um dia interessante e muda de assunto. Isso não é mentira, é convite. Convite para a mente dela preencher as lacunas. E deixa eu te contar, a imaginação feminina é infinitamente mais poderosa que qualquer realidade. Terceiro ponto. E aqui tá ouro puro. Ausência estratégica. Suma de vez em quando. Não sempre, mas o suficiente para ela sentir sua falta, para ela se perguntar o que está acontecendo. Fica um dia inteiro sem mandar mensagem, sem justificar, sem aviso. E quando reaparecer, nada de explicações. Simplesmente solta. Oi, linda! Como se tudo estivesse normal. Sabe o que isso faz? Desperta nela um instinto que ela mesma não percebe. O instinto de caçadora. E sem entender como, ela começa a te perseguir. Só que aqui tem um detalhe que separa os homens comuns dos que dominam esse jogo. O equilíbrio. Se você for imprevisível demais, vira caos. Se for previsível demais, vira tédio. O jogo certo é aquele que faz ela viver na linha tênue entre a segurança de que você tá na dela e a inquietação de nunca saber qual vai ser seu próximo movimento. É esse conflito silencioso que mantém o desejo aceso, queimando sem parar, igual uma chama que nunca se apaga, porque sempre tem lenha nova sendo jogada. E quando você aprende essa arte da incerteza, algo mágico começa a acontecer. Ela começa a te procurar mais, te manda mensagens sem motivo, inicia conversas, marca encontros, e tudo isso não é acaso. É porque o cérebro dela interpreta sua imprevisibilidade como valor. E tudo que é raro, valioso e difícil é automaticamente mais desejado. E se você pensa que isso já é intenso, segura, porque existe um outro nível, onde você não só desperta o desejo, mas toca exatamente onde ninguém mais consegue, lá dentro, na parte dela que nem ela entende direito. O nome disso? Espelho emocional. Poucos homens sabem usar, mas quem domina essa habilidade cria um efeito brutal. Você sente o que ela sente antes mesmo dela conseguir explicar. E quando coloca isso em palavras, aciona um gatilho químico imediato no corpo dela. É visceral, é automático. E naquele instante ela te vê como alguém que realmente a enxerga. É como se você apertasse um botão secreto no sistema nervoso dela. E na mesma hora, o corpo dela libera oxitocina, o hormônio da conexão, da intimidade. E nesse instante você não é só mais um cara qualquer. Você se torna alguém que ela sente que realmente enxerga ela. Sabe o que a maioria dos homens faz quando percebe que uma mulher está estranha, irritada ou distante? 2 erros clássicos. Ou fingem que não estão vendo, ignoram, ficam na deles esperando que passe, ou tentam resolver tudo na pressa, jogando conselhos, desculpas, promessas, achando que vão consertar a situação. Nenhum desses caminhos cria conexão real. E é aí que você vai fazer algo completamente diferente. Agora que você entendeu como essas fraquezas operam por trás do comportamento feminino, já deu para perceber que isso não é sedução barata. É psicologia pura, biologia ancestral e estratégia inteligente. A maioria dos caras vai continuar vivendo no escuro, tropeçando no próprio desespero e implorando por atenção. Enquanto você, que ficou até aqui, acaba de acessar uma sabedoria oculta que muda o jogo. Então faz o seguinte: se esse conteúdo abriu sua mente, deixa o like agora, se inscreve agora no canal A Sabedoria Oculta e ativa o sininho, porque o que vem por aí vai te dar vantagem em todas as áreas da sua vida. E se você quer ir além,
Se quer aprender como aplicar tudo isso na prática, com técnicas avançadas e estratégias que não são faladas em lugar nenhum, o caminho está traçado. O link para o e-book completo está no primeiro comentário fixado. Lá dentro você vai descobrir o restante das fraquezas, como usá-las com inteligência e como se tornar o tipo de homem que nenhuma mulher consegue ignorar. A decisão agora é sua. Tem quem assiste e esquece, e tem quem aplica e transforma. Te vejo no próximo vídeo.